Olá, pessoal! Vamos estudar conhecimentos técnicos para o processo seletivo simplificado para o Censo Demográfico 2021. Essa apostila que nós vamos começar a considerar hoje aqui no nosso canal vai nos ajudar a entender o trabalho do recenseador, do agente censitário supervisor, que é o ACS, e também do agente censitário municipal, sem contar que questões dessa apostila vão estar nas provas, tanto do ACS e ACM, como do recenseador. Então, será uma excelente oportunidade para estudarmos juntos, tá bom? Vamos juntos comigo estudar para esse processo seletivo. Bom, vamos começar considerando um pouquinho sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição. Então, aqui a gente viu a abertura, dessa apostila, onde o IBGE explica um pouquinho do trabalho dele. E ainda recomenda que quem quiser ampliar o conhecimento sobre a história do IBGE pode acessar o site do IBGE na internet. Então, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por, 27 unidades estaduais, 26 nas capitais dos estados e uma no Distrito Federal, e 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. Atenção! A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Olha só, uma excelente questão que pode cair na prova. Então, vamos colocar isso bem na nossa mente, tá bom? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, também quando realiza a contagem da população, quando informa como a população vive e quando apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. O Censo Demográfico 2021. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução do seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2021, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, esse censo nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No Censo 2021, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do nosso vasto território. Para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu distrito estadual de Fernando de Noronha e em seu distrito federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas.
Então, a gente conseguiu ver aqui algumas informações importantes, né? Com respeito a esse censo. Há quanto tempo o censo é realizado? Aí a gente viu aqui, a cada 10 anos, né? Vimos também que os resultados da pesquisa vão ser usados a nível nacional, estadual, municipal. Vimos também que esse censo de 2021 será o 13º censo demográfico e fará um trabalho muito importante. Aí aqui a gente viu uma tabela, né? Essa tabela mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados no último censo, que foi realizado em 2010 pelo IBGE. Então, para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2021, o IBGE promove consultas e debates amplos, como, por exemplo, a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, por exemplo, onde elas moram, né, onde residem, para planejar políticas e investimentos públicos. Mais informações também podem ser encontradas no site do IBGE, como vocês conseguem ver aqui pelo link. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional, também a expectativa de vida da população do país, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça, e a caracterização dos povos indígenas por etnias e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral, com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2021, foi realizado um ensaio, o Censo Experimental 2019. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, uma data de referência. Isto é, um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Então, olha só, esse ponto aqui é muito importante. Essa data de referência, esse período de referência, é praticamente uma questão certa da prova, como também é o que vai ser utilizado por todo o censo, pelos recenseadores e pelos ACS e ACM. Olha só, a coleta do Censo Demográfico de 2021 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2021. Mas a data de referência do censo demográfico, a data de referência do censo, ou seja, o tempo em que vai ser recenseado é meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Ou seja, os recenseadores vão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. Então, a data de referência é da meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021.
Mais à frente, a gente vai conseguir entender melhor com respeito a essa data de referência, certo? O que é que essa data de referência quer dizer? Como é que essa data de referência vai ser aplicada no concurso? O trabalhador, o recenseador, vai precisar muito estar por dentro, né, dessas informações aqui. E aí a gente vai conseguir entrar mais em detalhes lá na frente, tá bom? Vamos resumir o que a gente viu hoje, certo? A gente viu que o IBGE, né, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IBGE é o órgão que coordena e produz informações de estatísticas e geografias do país, né? Tanto estatísticas como geográficas no país. E ela cobre todo o território nacional. Vimos também né, que os dados coletados nesse censo, que será relacionado, vão ajudar a resolver questões importantes, né, questões fundamentais, e que a data de referência para esse censo é da meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2021. Então, vamos colocar bem na nossa mente essas informações, gravar, assimilar, meditar, tá bom? E em breve, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o trabalho do recenseador, tá bom? Por hoje, pense, se concentre nessas informações que a gente viu aqui hoje, que falou um pouquinho sobre o trabalho do IBGE. Foi um prazer estar com vocês novamente e os aguardo amanhã. Até mais!